Gente, bom, eu vou começar então, tá? Suplicando proteção a Deus, estou dando por abertos os trabalhos da 8ª turma do nosso tribunal, cumprimento os colegas desembargadores, a doutora juíza convocada que irá atuar no lugar da desembargadora Ana Maria Amorim Rebouça, cumprimento a representante do Ministério Público, senhores servidores e advogados. E aberta a sessão, eu coloco em discussão a ata da sessão anterior. Alguma objeção? A ata aprovada à unanimidade. Algum registro? Bom, não havendo qualquer tipo de registro a ser efetivado, nós vamos passar ao julgamento dos processos da pauta e a senhora secretária apregoará o primeiro deles. Pauta de 8h30, processo de número 17. Processo de número 10.536/67 de 2017. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Manhuaçu. Recorrentes Itaú Unibanco S.A. e Maria de Fátima Rodrigues de Oliveira. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação direto do foro de Governador Valadares, o doutor Tiago, pela reclamante recorrente. O ilustre advogado, doutor Tiago Lima de Souza, está nos escutando? Perfeitamente. Então, doutor, o senhor tem a palavra para a sua sustentação. Excelência, eu gostaria de ouvir a proposta de voto primeiramente, se possível. Tá bom. Eu estou analisando o recurso das duas partes, que recorre a reclamante e também recorre o Banco Itaú, e conclusivamente eu estou conhecendo dos recursos, no mérito estou negando provimento ao recurso da reclamante, e estou dando apenas um pequeno provimento no recurso do reclamado para autorizar a dedução das horas extras quitadas no decorrer do pacto laborativo em razão das horas extras que foram deferidas à reclamante. É só essa pequena autorização compensativa. Isso que eu estou fazendo. Se quiser sustentar, pode fazer, doutor. Ok. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo desembargador relator, pessoa na qual cumprimento os demais julgadores dessa sessão, os serventuários, representantes do Ministério Público e demais colegas. Tendo em vista a proposta de voto, venho sustentar com relação aos danos morais, excelências. Foi arbitrado pelo juiz de primeira instância a indenização no valor de R$25 mil em razão do transporte de valores pelo risco de vida que causou ao reclamante, bem como o assédio moral pelo cumprimento de metas. Duas condutas, ao meu ver, ilícitas e gravíssimas, excelências. Primeiro, o transporte feito por pessoa sem especialidade técnica, sem treinamento, que põe em risco a vida do trabalhador. E segundo, a cobrança exagerada e descontrolada de metas com ameaças de demissão e transferência, que configura aí o abuso de poder, o abuso de direito por parte do banco, do seu poder diretivo, atingindo a dignidade do trabalhador. Tais condutas, excelência, são frequentes no banco e vem se reiterando a cada dia, como os senhores podem observar, diversos julgamentos que vem se passando aí no juiz de primeira instância, até mesmo no tribunal, exatamente repetindo essas indenizações, primeiro pelo transporte, pelo risco que vem sendo causado à vida dos trabalhadores bancários, que sem qualquer treinamento vem sendo colocado em estradas com dinheiro do banco e alheios aí a assaltos, enfim, a risco de vida. E pelo assédio moral pelas metas que vem sendo exorbitantes, não só, excelência, não é uma conduta específica para um trabalhador, é muito mais grave. Essas condutas de transporte de dinheiro, essa cobrança exagerada de metas, vem sendo frequente a todos os bancários. E isso não pode ser um atenuante. O fato de a conduta ser específica contra um trabalhador, o fato de ser uma conduta genérica, que vem causando danos a uma classe dos trabalhadores bancários, é ainda mais grave e deve ser vista com mais preocupação e gravidade, devendo ser reprimida pelo Judiciário. É preciso que atue-se de forma ativa, aplicando uma condenação coerente, não só com a gravidade dos danos, mas também em razão do dano que vem sendo causado ao reclamante e aos demais trabalhadores bancários.
já que vêm sendo violados bens jurídicos gravíssimos, que são a vida e a dignidade do trabalhador. Portanto, eu clamo pela majoração dessa indenização por danos morais que foi arbitrada em primeira instância. Quanto ao acúmulo pelo transporte de numerário, nós juntamos aí diversas jurisprudências advindas do Tribunal Superior do Trabalho, onde são aplicadas aí essa indenização pelo acúmulo de funções em razão dessa inserção do trabalhador não treinado, não especializado para atuar no transporte de numerário. E só para questões de exemplo, o custo, excelência, que o banco vem economizando, colocando um trabalhador não treinado, deixando de contratar uma empresa especializada, acaba compensando, excelência, porque eles não têm nenhuma punição em razão desse acúmulo que é evidente e habitual, conforme restou provado na instrução. Então, eu clamo também pela reforma para que seja arbitrada uma indenização pelo acúmulo de função, um percentual, conforme demonstrado na jurisprudência do TST, bem como a majoração da indenização por danos morais, conforme a sustentação, e que seja mantida as demais decisões nesse efeito. Muito obrigado. Bom, esse processo foi julgado na origem pela Vara do Trabalho de Manhuaçu e o desfecho da reclamatória foi por procedência parcial. As duas partes inconformadas estão recorrendo. Eu estou conhecendo dos recursos. No recurso do reclamado, ele questiona uma prescrição total em cima daqueles reajustes salariais da CCT 96-97 do Banco Itaú e, além disso, o indébito que haveria na parcela no percentual de 10,80%, eis que, sabidamente, o banco pagou apenas um percentual de 6%. Essa matéria acabou pacificada por súmula em IUJ, discutida no pleno do tribunal, então a prescrição aqui é parcial, ela se renova mês a mês com as diferenças, e é tranquilo que o débito é do percentual de 10,80%, com a compensação dos 6%. Assim foi feito na sentença de origem. Eu estou rejeitando a preliminar prescritiva e também a questão meritória atinente às diferenças salariais. O banco se insurge também contra a sua condenação ao pagamento de horas extras. Ele afirma que os cartões são fidedignos. Mas, não obstante o inconformismo do réu, na origem foram desconstituídos os cartões de ponto e o juiz fixou a jornada de 7h15 às 18h15 com 30 minutos de intervalo. E a própria testemunha regimentada pelo banco fala que há cerca de um ano passou a existir uma regra no reclamado onde não se pode registrar qualquer hora extra no sistema sem autorização do superior hierárquico. Em razão do que, quando há necessidade de continuar no serviço, tem que dar saída no sistema e trabalhar sem estar logado. E nós temos outra testemunha também, fala que o controle do ponto era feito através de digitação de senha, mas com limitação. E uma terceira fala que as horas extras de uma agência impactam negativamente no programa Agir, ou seja, não se registrava horas extras para que a produção, a avaliação da agência fosse positiva. Então, efetivamente, os cartões de ponto do banco não têm a validade que ele pretende e o juiz arbitrou equilibradamente a jornada de trabalho e estou confirmando. O mesmo quanto ao intervalo entre a jornada, também já fixado em apenas 30 minutos na origem. O banco questiona a constitucionalidade do artigo 384 da CLT quanto aos 15 minutos devido à mulher. Isso já é pacificado, está no capítulo dos direitos das mulheres. A matéria já foi objeto de exame do TST e do Supremo. Estou rejeitando a pretensão do banco. Também com as integrações e repercussões das horas extras. Efetivadas com habitualidade, elas repercutem. O banco questiona a justiça gratuita deferida à autora, a declaração no banco nos autos da pobreza legal não foi desconstituída, eu estou negando. Em matéria comum, há uma discussão atinente, então, à indenização por danos morais, por transporte de valor e cobrança de metas. E essa foi objeto de impugnação específica das duas partes.
o banco quer que se retire o dano moral ou condenado a sua minoração. O reclamante quer que aumenta. O juiz de primeiro grau foi equilibrado, ele arbitrou um valor até bastante considerável, não foi valor de 25 mil pelos danos morais. E, efetivamente, esse dano moral não pode se constituir em enriquecimento do reclamante e nem ser apenas um valor que nada represente para o banco. Ele tem que ter um valor considerável também para observar o aspecto pedagógico que paira, que incide nesse tipo de indenização. Havia, efetivamente, transporte de valores pela reclamante, lá, sobretudo lá na agência lá de Manhumirim. A reclamante levava notas para abastecer os caixas eletrônicos. Mas havia também um carro forte que fazia o transporte desses valores em alguns dias. Então, não era uma ação efetivada só pela reclamante. Você pode falar que houvesse uma habitualidade. A prova testemunhal mostra que havia esse transporte, mas também que havia o carro forte. E que o banco, efetivamente, era um pouco incisivo nas cobranças de metas. Mas não havia uma ofensa à moral, à dignidade, palavras de baixo calão, falas que fossem dirigidas especificamente para desestabilizar a reclamante. Havia um tipo de ameaça, se não cumprir as metas, pode ser dispensada. Há um relato aqui de que uma ou duas testemunhas, 2 empregados foram dispensados por não cumprimento. Mas o juiz considerou isso tudo e, efetivamente, aplicou um dano moral no valor de R$25 mil. Me parece bastante razoável, equilibrado. Eu estou mantendo que havia o dano moral e não vejo razões para minorá-lo, igual que é o banco, e nem para majorá-lo, como quer a reclamante. A reclamante quer receber acúmulo de função porque transportava valores. Acontece que a reparação por isso já está lá no dano moral, ela está recebendo 25 mil correspondente a isso. E, efetivamente, não era uma opção feita com tanta habitualidade, porque havia também o carro forte. Eu não vejo razão para falar em acúmulo de função. Estou confirmando a minha decisão, negando o provimento ao recurso do banco e do reclamante e o do banco dando esse pequeno provimento para autorizar a dedução nas horas extras a serem pagas daquelas já quitadas. Assim estou decidindo, ouço o revisor, desembargador César da Silva Peçanha. Senhor presidente, nos pontos que foram objeto de sustentação oral, que é especificamente o dano moral e a constituição, quanto ao dano moral, o valor, estou entendendo que o valor fixado pelo juiz, ele atende perfeitamente o dano causado. Portanto, o valor foi um valor significativo, não foi um valor irrisório, o valor é de R$25 mil, entendo que está compatível. Quanto ao acúmulo de função, a situação aqui, o reclamante fala inicial que era 4 vezes por mês que ele fazia isso. A testemunha Eric falou que era de 2 a 3 vezes por mês no período de julho de 2015 a maio de 2016. Eu não estou entendendo que, embora seja passivo de indenização por dano moral, porque ele ficou de tal risco, eu estou entendendo que o tempo que ele exerceu e a quantidade de vezes não dá para caracterizar o acúmulo de função como pretende o recorrente. Eu pedi vênia ao ilustre procurador, mas eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Doutora Luciana. Eu também estou de acordo. Então, o julgamento que se desfecha nos exatos termos do voto proferido por este relator. Vou cortar a conexão com o Valadares, cumprimentar o ilustre advogado e o pessoal nosso na base, desejando a todos um bom dia e um bom trabalho em prol da justiça do trabalho e da paz social. Bom dia, muito obrigado. Pregar um processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h30, processo de número 14, processo de número 10.349/67 de 2016. Processo proveniente da 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Ministério Público do Trabalho. E recorrido, Viação Globo Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação, doutor Alisson, pela reclamada recorrida e o Ministério Público que irá se manifestar. Bom, nós temos aqui recorrente, o Ministério Público, e recorrida a Viação Globo. Consequentemente, fala em qualquer sustentação, primeiramente o recorrente. Eu passo a palavra à procuradora, doutora Maria Amélia, para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente e relator, douta turma, digno advogado que me sucederá na tribuna.
Essa matéria, bilhetagem eletrônica, é uma matéria que tem muita relevância para o Ministério Público do Trabalho. Por que, excelências? Em 2015, o Ministério do Trabalho instituiu uma portaria criando um grupo de trabalho chamado GETRAC. Esse grupo passou a fiscalizar, além de outros objetivos, especificamente as empresas de transporte urbano. É uma luta que o Ministério Público vem tendo desde 2015. Por quê? Foram lavrados por esse grupo chamado GETRAC mais de 1.300 autos de infração de mais de 40 empresas, viações de transporte. A origem, vossas excelências devem conhecer, já vem passando por várias turmas deste tribunal e por várias varas deste tribunal, ações específicas. O Ministério Público entrou com mais de 20 ações civis públicas, baseadas nos laudos emitidos por esse grupo chamado GETRAC, que eu quero mostrar para vossas excelências, alertar vossas excelências, que a atuação do GETRAC na bilhetagem eletrônica não quer, em momento algum, o Ministério Público do Trabalho traz isso à tona com maior relevo, não quer, com isso, substituir os cartões de ponto das respectivas empresas e muito menos da aviação Globo, hora recorrida nestes autos. A bilhetagem eletrônica instituída pelas próprias empresas de transporte urbana e que originou esse grupo de trabalho do Ministério do Trabalho com utilização dos auditores do trabalho, do Ministério do Trabalho, cujo trabalho decorre de presunção de boa-fé. Esses auditores, constatando os cartões de ponto, junto com a bilhetagem eletrônica e junto com a atuação dos empregados, motoristas e cobradores, quando existem, verificou inúmeras inconsistências entre os cartões de ponto utilizados pelas empresas e essa bilhetagem eletrônica que fica dentro do próprio coletivo, e que os motoristas e os cobradores, quando tem cobradores, eles validam esse bilhete eletrônico junto a uma maquinazinha, eu estou falando maquinazinha, mas não é um validador, o advogado vai explicar melhor, porque ele sabe disso melhor do que esse, um validador que tem dentro do transporte coletivo. O Ministério Público não está desautorizando os respectivos cartões de ponto. O Ministério Público do Trabalho está dizendo, sim, que os cartões de ponto de mais de 40 empresas, entre elas a Aviação Globo recorrida, tem inúmeras inconsistências. Aí o advogado que vai me suceder com a competência que lhe é peculiar, e o Ministério Público do Trabalho perdeu uma ação anteontem, na 9ª turma, eu estava presente e o advogado também estava presente da tribuna, o fundamento era o seguinte: está substituindo os cartões de ponto. Não é este argumento. É que os auditores fiscais ouviram motoristas, ouviram cobradores, viajaram junto aos transportes. Aí o advogado vai dizer assim: mas tem inconsistências também na bilhetagem eletrônica. E eu vou concordar com ele.
Há, sim, inconsistências na bilhetagem eletrônica, mas de tal insignificância que não descaracterizam o teor, a pureza do próprio bilhete eletrônico em comparação com todos os cartões de ponto, então, manuseados pelos auditores fiscais. Inúmeros têm sido o sucesso do Ministério Público, digo a vossas excelências, e o advogado não vai negar, é maior, as decisões têm sido mais favoráveis do que desfavoráveis. A primeira turma, em voto da lavra da doutora Maria Cecília, na ação anulatória dos débitos trabalhistas, porque tudo originou-se, me corrijam, se eu estiver me exacerbando no tempo, me corrijam. As empresas entraram junto à 45ª vara, as 40 empresas, para anular 1.400 autos de infração. A doutora Maria Cecília, em voto minucioso, de mais de 30 folhas, analisando auto por auto, questão por questão, foi mostrando que as inconsistências das bilhetagens eram mínimas, que elas deviam restar íntegras. E, na ação anulatória do débito, negou o provimento, o advogado está aí, negou o provimento e retornou os autos para novo julgamento. Recentemente, nós tivemos também várias ações estão sendo ganhas e outras desfavoráveis, menos desfavoráveis. Em fevereiro de 2018, a 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte atestou, estou lendo, a validade do sistema de bilhetagem eletrônico como instrumento auxiliar do controle de jornada de trabalho, sobretudo, excelências, porque ratificado via depoimento pessoal em juízo e principalmente por meio de entrevistas realizadas pelo GETRAC, o tal grupo, em fiscalização in loco com motoristas e cobradores. O trabalho dos auditores fiscais do trabalho GETRAC goza de fé pública e merece prosperar, porque também não invalidados por outros meios de prova. Finalmente, só cito um texto ilustrativo retirado da sentença proferida recentemente, há menos de um mês, pela 5ª Vara. Termino. Cumpre ressaltar, porque oportuno, que a reclamada, no caso, a reclamada outra viação, concentrou sua defesa no combate à utilização do sistema de bilhetagem eletrônico como forma de apuração da jornada de trabalho de seus empregados, não se insurgindo, e não se insurge a Aviação Globo, e não se insurgiu a outra Aviação Laguna anteontem, não se insurgindo contra os fatos apurados pela auditoria fiscal a partir das citadas visitas in loco. Já termino. Neste cenário, ganha força a constatação de que as citadas fiscalizações do GETRAC aprofundaram a análise do conteúdo do sistema eletrônico, culminando na certeza de que seus registros, de fato, representam a real jornada dos trabalhos dos trabalhadores em detrimento do conteúdo dos registros formais de ponto, reiteradamente manipulados, conforme fartamente demonstrados nos autos. O Ministério Público do Trabalho aguarda a sempre justiça. Com a palavra, o ilustre advogado. Obrigado, bom dia a todos. Excelências, o tempo realmente seria curto para a gente tratar de todos os aspectos que envolvem essa questão. Em síntese, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Grande parte do que a ilustre representante do Ministério Público falou é verdade.
essa ação e todas as outras, não 20, são cerca de 40 ações individuais que estão tramitando contra as empresas de transporte coletivo, tiveram origem comum, a fiscalização do GETRAC. E aí eu tenho que discordar da doutora Maria Amélia, porque a fiscalização, e isso está, sim, claro nos próprios autos de infração, claro nestes autos também, que ela não utilizou outro sistema a não ser os documentos da bilhetagem eletrônica. O Ministério do Trabalho desenvolveu um software, buscou junto à BH Trans todos os registros de bilhetagem eletrônica das empresas, da Aviação Globo também, pegou esses registros e processou nesse software, por computador, e a partir daí entendeu que houve infrações à legislação trabalhista. Desde o registro de trabalhadores, e aqui a gente está tratando somente de cobradores e motoristas, que são os trabalhadores que desenvolvem essa atividade externa, entendeu que a empresa, com base nos registros da bilhetagem eletrônica, descumpriu, deixou de registrar trabalhadores, deixou de conceder intervalo, interjornada, intrajornada e etc. Então, a origem desse processo foi a fiscalização, que, por sua vez, usou unicamente bilhetagem eletrônica. Não há uma informação nos autos de um trabalhador que tenha sido entrevistado, ou mesmo de processamento de cartões de ponto. Não há essa informação nos autos. O que há, e o auto de infração informa isso, é controle por meio de bilhetagem eletrônica. E o que é bilhetagem eletrônica? Todo ônibus, desde 2011, um pouco atrás, não vou me recordar com certeza, trouxe esse sistema. É simplesmente um controle de operação do veículo, para que a empresa possa controlar os horários das viagens dos veículos e, ao final do dia, controlar a receita recebida por esses veículos. Como que era utilizado isso? O cobrador ou motorista de posse de um cartão nominal, sem senha, sem qualquer dado biométrico, passava esse cartão no validador eletrônico para iniciar a viagem. No final da viagem, passava o cartão para encerrar essa viagem. Esse documento, ele era utilizado, como era o uso dele, era exclusivamente para controle do veículo, da viagem, era muito comum haver a troca de um cartão por outro. O empregado, eu cheguei para trabalhar, esqueci o meu cartão, eu vou pegar o cartão de quem estiver ali disponível, ou mesmo um cartão reserva, que sempre era alocado em nome de um determinado empregado. E quem era esse empregado? Não tinha esse controle, porque como a preocupação da empresa era as viagens do coletivo, pegava-se, por exemplo, um empregado que estivesse de férias, um empregado que já tivesse saído da empresa, registrava o cartão em nome dele para que abrisse e fechasse o validador. E o cobrador que efetivamente estivesse trabalhando, ou o motorista, tinha algum prejuízo com isso? Nenhum, porque o controle de jornada desses funcionários, desses empregados, sempre foi o cartão de ponto. Independentemente dele ter que abrir e fechar validador, no início da jornada, no término da jornada, ele tinha a posse do cartão de ponto, onde ele registrava a jornada de trabalho dele. Então, não tem absolutamente nada a ver bilhetagem eletrônica com efetiva jornada de trabalho desses empregados. Há nos autos documentos da TACOM, a empresa que criou esse sistema de bilhetagem eletrônica, que informa que ele jamais serviu e ele não tem as ferramentas. As próprias ferramentas que trazem a portaria do Ministério do Trabalho, que determinam o uso de um sistema eletrônico, esse sistema de bilhetagem não traz as ferramentas para que ele possa ser utilizado. Então, os sindicatos profissionais reconhecem essa digamos assim, essa incapacidade da bilhetagem de controlar a jornada. Isso tudo está demonstrado nos autos por provas documentais. Provas testemunhais também comprovaram isso tudo que está sendo trazido aqui na defesa, que, de fato, a bilhetagem era um sistema de controle de viagens dos coletivos e o controle de jornada era feito pelo cartão de ponto, controle de jornada desses trabalhadores. Assim, eu insisto nessa questão da bilhetagem, porque eu volto a falar. Infelizmente, né, e aqui não há nenhum tipo de crítica óbvia à atuação do Ministério do Trabalho, a opção do Ministério do Trabalho por fazer fiscalização exclusivamente na bilhetagem eletrônica gerou essas interpretações que, de certa maneira, colocam a empresa numa situação de descumprimento que, de fato, não há. Para finalizar, só a respeito da ação que foi citada da tribuna pela doutora Maria Amélia, na verdade, houve, de fato, o ajuizamento de uma ação declaratória pelas empresas,
não para anular os autos de infração, mas que fosse declarada exatamente a nulidade da ação fiscal que utilizou a bilhetagem eletrônica. Essa ação tramitava na 47ª Vara do Trabalho, estava com perícia determinada, com testemunhas arroladas, e houve uma sentença extinguindo o processo por entender que havia lá atrás uma documentação que não teria sido juntada com a inicial. Houve o recurso ordinário pelas empresas, a primeira turma entendeu que, de fato, era incorreta a declaração de a extinção do processo, mas aplicou a teoria da causa madura e julgou o processo, entendendo que não precisaria de perícia numa citação como essa e muito menos de prova testemunhal. Houve obviamente, um recurso de revista pelas empresas, que foi admitido, está sendo processado para ser encaminhado para o TST, com uma tutela de urgência concedida pelo então vice-presidente para suspender os efeitos de qualquer inscrição endividativa de qualquer das empresas quando decorrentes dessa fiscalização com a bilhetagem eletrônica. Então, Excelências, em síntese, é disso que a gente está tratando aqui, né? Boa parte do que a doutora Maria Amélia ali falou é verdade, e é em razão disso que a gente pede que seja mantida a sentença que entendeu bem do que se trata aqui e julgou improcedente esses pedidos feitos aqui pelo Ministério Público do Trabalho. Bom, doutor presidente, pela Sim. hora, o senhor permite? Claro, claro. É porque esse processo, não este processo, mas essa ação anulatória que o Ministério Público referiu da tribuna, ação declaratória para anular os débitos, os autos de infrações e que o ilustre procurador sob tribuna, eu me lembro que nós apreciamos essa questão no pleno, uma decisão do doutor Morrali, que tinha dado uma liminar, apreciamos. Paralelamente a isso, quando saiu também a decisão da primeira turma, saiu o melhor juízo, também nós tivemos na SDI, do qual eu participei também, um julgamento, se eu não estiver equivocado, um mandato de segurança, e tivemos lá também vários conflitos de competência já apreciados por um ou outro desembargador compondo aquela SDI. De forma que eu analisei esse processo, eu, como o EJE, disponibiliza para a pauta, a gente tem uma semana para analisar. Mas até em função das tentações orais, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de pedir o adiamento para a próxima sessão, se for possível. Mas o que nós decidimos lá no pleno pertinia à reintegração de um empregado dirigente sindical estável. Não era exatamente essa Não, situação. dessa ação anulatória da liminar que o Morrali... Eu sei, mas nós entendemos que a liminar não ia subsistir porque não subiu a revista. Quer dizer, aquela antecipação, aquela tutela de evidência dada lá na cautelar não tinha sentido e por isso, então, que lá era a situação diferenciada, era uma liminar que estava impedindo a reintegração de um empregado e tinha discussão, inclusive, em cima de falta grave. Era diferente a situação. Bom, mas tudo bem. Posso? Se for matéria fática... Só porque, de fato, existiu essa discussão no pleno. Depois que a revista foi admitida, o Ministério Público do Trabalho e a União interpuseram agravo regimental contra a admissão do recurso de revista e contra a concessão da tutela. Ambos foram negados provimento. Foi mantida a decisão que concedeu a tutela e, de fato, o processo voltou para ser remetido para o TST. De fato, a situação mas o outro é essa. processo lá era um processo, inclusive, era relator o doutor... Como é que chama? O doutor Pertença acabou sustentando a tese e ficou como redator. Não, mas não é aquele processo, não, doutor Márcio. Esse processo do Pertença está falando, é um outro... Esse processo que nós estamos falando é da Autobus, que foi... Sim. É por isso que... Nossa, isso foi julgado, então, quando eu estava de férias. Pode ser, mas é porque eu me lembro da discussão. Tudo mas bem, se então. Vossa Excelência permitir, eu gostaria, Então tá. e nós julgaríamos na próxima sessão, se fosse possível. Então, o processo fica adiado, o julgamento para a próxima sessão, com pedido de vista do doutor Cécio. Ok, muito obrigado, bom dia. Pregão. Continuamos na pauta de 8h30, processo de número 11. Processo de número 10, 122/74 de 2017. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre. Recorrente, Aidente do Brasil, Bancos Automotivos Limitada. E Luciana de Oliveira Salgado.
e recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação, doutor João Luiz, pelo reclamado recorrente. O ilustre advogado tem a palavra para a sua sustentação. Inicialmente, bom dia, excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, senhora procuradora, senhora secretária. Talvez para facilitar a sustentação... Acho melhor sustentar. Então, vamos sustentar. Na verdade, são dois recursos, o recurso da empresa e o recurso da reclamante. Nós estamos aqui defendendo as razões da Adient do Brasil, que é a antiga Johnson Controls, que é uma empresa que faz bancos para a indústria automobilística. Há alguns pontos que a gente gostaria de salientar aqui da tribuna. Inicialmente, foi reconhecido pela sentença de origem, horas in itinere, 45 minutos diários, correspondente ao tempo de volta, empresa-residência. A argumentação da empresa no recurso, que nós, ora, reiteramos, é de que deveria ser considerado não o tempo entre a empresa e a residência da reclamante, mas o tempo de volta da empresa até a área central de transporte público lá em Pouso Alegre. Se a reclamante mora longe ou perto, nosso modesto entendimento, no caso das razões recursais, não seria o caso de se considerar, mas apenas o tempo em que realmente não há o transporte público regular, que é do centro de Pouso Alegre até o distrito industrial ali presente, que é coisa de 15 minutos. Então, pede-se, nesse ponto, a redução dessas horas in itinere nesse aspecto. Pede-se também, e aí, antes disso, tem uma questão até preliminar, que é a questão do cerceamento de defesa. A empresa insiste, o processo não foi conduzido por este advogado em primeira instância, mas nós entendemos, data vênia, que o colega está certo. Essa perícia não foi feita da forma correta, vamos dizer assim. Ela poderia ser melhor, feita de uma forma melhor. Por quê? Porque o perito não esteve no local de trabalho. O laudo dele se baseia única e exclusivamente em informações prestadas pelo próprio reclamante, e aí conclui, lá na frente, que, por nexo causal, porque houve uma lombalgia decorrente de condições de trabalho, que não foi, inclusive, reconhecido pelo INSS. Então, nós entendemos, com todo respeito, que a biomecânica informada pelo reclamante, ela não é suficiente data vênia para embasar uma conclusão técnica pericial especializada. Então, um laudo baseado em presunção data vênia não deve ser validado por essa egrégia turma, então nós esperamos que seja provido o aspecto, o recurso nesse aspecto, para que seja reconhecida essa preliminar. Inclusive, num trecho das razões recursais, Vossa Excelência, senhor relator, deve ter percebido, com a competência que lhe é peculiar, que tem horas que o perito fala, poxa, o reclamante fica muito tempo em pé, e depois tem horas que ele fala, olha, realmente está errado, houve a lombalgia porque ele ficava sentado muito tempo. Quer dizer, umas coisas completamente desconexas. Isso consta do laudo pericial e está transcrito, entre aspas, nas razões recursais. Então, espera-se, sim, o retorno à origem para que seja feita uma nova perícia, baseada tecnicamente, com visita ao local de trabalho e não com base em presunções, com base em biomecânica informada pelo próprio reclamante. Passa-se também a um terceiro tópico, que é a questão dos danos morais. Foram estabelecidos pela sentença de origem R$15 mil. Em primeira razão, nós entendemos que não há um nexo causal, essa lesão é degenerativa, como inclusive apurado no laudo pericial do perito assistente da reclamada, há um laudo de um perito assistente nesse sentido, doença degenerativa, lombalgia, a mesa de trabalho, com todos os requisitos, observando os EPIs necessários, a legislação necessária, enfim. Nós sabemos muito bem que lombalgia é no caso de excesso de carga, que não é o caso dela, não teve nada disso. Foi uma questão degenerativa, com certeza.
Então, esperamos ou a exclusão ou a redução, também pela inexistência de culpa, como salientado nas razões recursais. Também se pede que seja excluída a indenização decorrente da estabilidade acidentária em função da súmula 378, inciso 2, eis que, conforme toda essa linha de argumentação reforçando as razões recursais, essa doença profissional não foi constatada nem pelo INSS, nem por essa perícia viciada, data vênia, como se expôs agora dessa tribuna. E se pede também redução dos honorários periciais, nós entendemos que são um pouco exagerados. O recurso do reclamante ele é sucinto, pede que se aumente os danos morais, nós pedimos exatamente o contrário, que se exclua o condenado, que se reduza, e esse tempo à disposição que o reclamante quer acrescer à condenação, o período em que o reclamante ficava esperando o ônibus chegar, nós entendemos que não há base legal para tanto, conforme já argumentado anteriormente. Então, o que se espera, em resumo, é o provimento do recurso da empresa em todos os seus aspectos e o desprovimento do recurso obreiro. Muito obrigado. Processo que vem da 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre, julgada a reclamatória parcialmente procedente, estão recorrendo adiante do Brasil Bancos Automotivos e também a reclamante Luciana de Oliveira Salgado. Eu sou conhecendo dos dois recursos. No recurso da empresa tem uma preliminar de cerceamento de defesa. A empresa aduz que o perito deixou de realizar a inspeção necessária em loco. Nesse sentido, requer seja declarado o cerceamento de defesa, consequente nulidade, e o retorno dos autos para que seja realizada nova perícia com a determinação expressa de que seja procedida a visita ao local de trabalho. Bom, tendo em vista os elementos já constantes dos autos, que foram consubstanciados na prova documental, no laudo pericial oficial, que examinou as condições em que transcorreu a prestação de serviço da reclamante, verifica-se que, quando o juiz resolveu sentenciar, ele já tinha elementos suficientes para sua decisão. E o perito declarou que era desnecessário o comparecimento no local de trabalho da autora, tendo em vista que foram suficientes as descrições biomecânicas e de organização do posto de trabalho da reclamante, através da documentação apresentada nos autos, e foi realizado adequadamente o estudo do posto de trabalho, que consta do item 5 do laudo pericial. E o principal, está destacado que o perito oficial a reclamada, através de seu assistente técnico, perito técnico da reclamada, o assistente técnico da reclamada, concordou com a descrição das funções informadas pela reclamante. Então, evidentemente que eu não vejo como falar que houve cerceamento de defesa ou em anulação do processo para determinar a feitura de uma nova perícia para essa visita, se o próprio assistente da reclamada não se indispôs contra isso. Estou rejeitando a preliminar. No juízo de mérito, há uma discussão sobre horas extras, horas initíneas, a empresa não se concorda com a condenação do pagamento dessas horas initíneas e aduz que o ponto de discussão quanto ao mesmo não é o local de morada do empregado, mas o fato de inexistir transporte regular. O problema do lugar onde morava a reclamante aqui me parece relevante. O problema é que não existia transporte regular nos horários de encerramento da jornada de trabalho. Está evidenciado nos autos que o horário de labor da autoria, em média, das 14 às 23h19, das 15 às 0h51 dos autos, está expresso nos espelhos de ponto. E, embora se saiba, eu morei na região de Pouso Alegre muito tempo, fui juiz do sul de Minas, tanto em Itajubá como em Borda, em Pouso Alegre, dei aula em Pouso Alegre, preciso, existe transporte lá para o Distrito Industrial de Pouso Alegre. Agora, é evidente que não existe transporte nesses horários em que a jornada era terminada, né? A sentença, aliás, elucida isso, que não há ônibus que sai do Distrito Industrial da cidade até o centro, e os bairros após 19h45 de segunda a sexta, e após as 22h15 aos sábados e domingos e feriados. Então, a prova testemunhal ainda evidenciou que, a testemunha diz que
utilizava o mesmo transporte para a ida e volta ao trabalho, pegando no mesmo ponto que a reclamante, que o trajeto até o local durava de 40 a 50 minutos na ida, igual tempo na volta. Essa é a média que acabou sendo deferida na sentença e, com os reflexos da habitualidade, eu não vejo razão para mudar, não. Estou confirmando. Quanto à doença ocupacional, nexo causal, a matéria é comum aos dois recursos. Não se conforma a reclamada com a decisão recorrida, que reconheceu a responsabilidade da mesma pela doença que aflige a autora. Sustenta a empresa em síntese que a prova existente nos autos não demonstra que a doença da reclamante decorreu de sua atividade laborativa. O lista advogado da tribuna fala em doença degenerativa. Por suas vezes, a autora quer que a empresa seja condenada também em indenização por danos materiais, que não foram deferidos na origem. Bom, a autora, na inicial, ela explicita que, em razão de atividade laborativa durante o ano de 2015, passou a sofrer intensa dor na coluna vertebral, de adormecimento e dores nas pernas, além de formigamento nas mãos, o que a fez procurar assistência técnica. E foi diagnosticado radiculopatia ou discopatia ou hérnia discal. E os relatórios médicos nos autos confirmam isso e relatam ser a reclamante portadora das referidas moléstias, embora esses relatórios médicos não fazem referências ao tipo de trabalho da reclamante, não deem para se estabelecer nexo com o trabalho no primeiro momento. A reclamante recebeu auxílio doença previdenciário, e esse auxílio doença previdenciário, embora a adoção também da sustentação oral, ele não exclui o exame que se possa fazer dos aspectos de responsabilidade subjetiva da empresa, porque uma coisa é o benefício previdenciário, o outro são as indenizações pertinentes à possibilidade de dano. Bom, a perícia que foi determinada nos autos, ela viu com causalidade na lesão. Determinada essa perícia, concluiu o perito que a autora é portadora de patologias osteomusculares na coluna cervical e lombar e que há concausalidade com o serviço. Analisadas as atividades da reclamante, ela costurava capas, né, para automóveis e ela, como regra, ela trabalhava de pé, com o pé no pedal e costurando por cima. E ela costurava 48 peças para 48 carros por dia, capas na frente e atrás, o que fazia um total de 96 peças. Essas peças tinham 3 quilos, mais ou menos, cada uma. É uma atividade que, efetivamente, ao longo do tempo, acaba trazendo problema. Você trabalhar de pé, costurando, usando o pé para forçar o giro da máquina e costurando um tanto de peça dessas por dia, evidentemente que é uma atividade que é capaz de causar lesão, é repetitiva e é contumaz, né? É o dia inteiro, 96 peças costurando para lá, para cá, prespontando. Bom, nós temos um depoente, Edilson, nos autos, que ele diz que era instrutor, atuava no setor em que a reclamante trabalhava, que a reclamante trabalhava exclusivamente em pé. De outro lado, não ficou comprovada nos autos que a empresa tivesse adotado qualquer adoção de medida capaz de neutralizar ou eliminar a ação dos agentes nocivos aos quais a reclamante ficava exposta. A perícia destacou que o exame físico do aparelho locomotor realizado na reclamante no dia da perícia apresentou comprometimento do aparelho locomotor em grau moderado, coluna cervical e lombar, disfunção de 50%, incapacitante, gerando incapacidade laborativa total e permanente para exercer a função que exercia na reclamada, com redução na capacidade de trabalho e implicando, por prevenção à saúde, de mudar de função para outra, que não tenha necessidade de ficar muito tempo na posição em pé e posição estática da coluna cervical no pescoço. Está apta para funções mais leves, como conferente. Percebe-se, portanto, que a doença foi agravada em função das atividades, ainda que se pudesse admitir como inconteste a adoção de que a doença seria degenerativa, não há dúvida de que o trabalho foi uma concausa e ele acabou agravando a situação da reclamante. Então, nesse aspecto, eu estou vendo que foram violadas as normas de ergonomia, né? Não havia uma forma de
minorar esses sofrimentos do reclamante. E restou evidenciado que a doença cometida ao reclamante mostrou-se relacionada com a execução do serviço. Então, há mesmo esse nexo com o causal. Bom, havendo a existência do dano, a responsabilidade patronal e o nexo com o causal entre a execução do serviço e a exacerbação da enfermidade e efeito, torna-se devida indenização, não só por danos morais, mas também materiais. Então, eu estou negando provimento ao recurso da ré e estou dando provimento ao apelo da autora para condenar a reclamada, além dos danos morais já deferidos, também em danos materiais. No quanto indenizatório, foram arbitrados em 15 mil os danos morais. Estou entendendo que é adequada essa quantia para os fins tanto pedagógicos como reparatórios fixados. Estou desprovendo os dois recursos. Agora, relativamente aos danos materiais, a conclusão que chegou o ilustre perito oficial é de que restou caracterizada a incapacidade laborativa total e permanente da obreira para o labor no percentual de 50%. E em razão do comprometimento do aparelho locomotor em grau moderado. Então, bom, havendo essa incapacidade, surge, né, o direito à indenização. E o artigo 950 do Código Civil prevê uma pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou a vítima ou da depreciação que sofreu, tal qual explicitado no laudo. Então, o fato da autora estar em gozo de benefício previdenciário não impede o exame dessa questão da indenização, da pensão pretendida, pois são obrigações distintas. Então, considerando as avaliações periciais, tem-se que há uma incapacidade laborativa da reclamante na ordem de 50%. E eu, então, estou entendendo que é devido ao dano material desde o período em que ele apareceu, 9/9/2005, até observada a expectativa de vida da reclamante. Estou citando jurisprudência nesse sentido. E como a expectativa de vida seria 74 anos, mas a inicial fala em 72 anos, a autora ainda tinha 43 anos e 7 meses, observado o seu nascimento em 1972, para até o momento em que for ter a empresa que lhe ressarcia essa pensão. Eu estou aplicando um redutor de 30% para a determinação de pagamento como pensão única. E eu fiz os cálculos, peguei o salário da reclamante, peguei o salário dela, achei os 50%, multipliquei pelos meses com mais a parcela do 13º, pelos 28 anos e 13 meses que deu isso, e atingi um total de 219.818, com uma redução do 30% para o pagamento à vista, cheguei a 153 mil e pouco. Todavia, como a empresa funcionou no agravamento apenas como nexo com causal, isso seria se a empresa fosse responsável total. Então, o nexo apenas com causal. Estou dividindo pela metade, pelo que estou fixando o final do valor dessa indenização por dano material em R$ 76.936,86 a ser paga de uma única vez. A reclamante quer uma estabilidade acidentária, mas no próprio período da estabilidade acidentária ela está recebendo a pensão, então não estou deferindo, não. E honorários periciais, eu estou entendendo que o valor arbitrado na faixa de 1.500 está razoável, não há por que se diminuir, nem quanto a tirada da expedição de ofícios e outras comunicações determinadas nessa sentença. No recurso da autora, ainda quer um tempo de espera da condução ao final da jornada. Isso ficou provado nos autos, a jurisprudência nossa, que é em IOJ, já acertou isso. Eu estou dando um provimento aqui final para deferir a reclamante 30 minutos diários nesse sentido. Bom, em conclusão, estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas partes, rejeitando a preliminar de cesseamento de defesa suscitada pela ré. Número, nego provimento ao recurso da empresa. Dou provimento parcial ao apelo da autora para acrescer a condenação 1. Indenização por danos materiais no importe de R$ 76.936,86, observada a súmula 439 TST, e ainda o pagamento de 30 minutos diários a título de tempo de espera da condução, com os reflexos determinados e a prescrição
quinquenal. Estou especificando a natureza das parcelas e majorando o valor condenatório em R$100 mil, com custas acrescidas de R$2 mil. Processo extenso, complexo. Me pareceu que a decisão correta seja essa que eu estou sugerindo. Revisão. Senhor presidente, no tocante à preliminar de licenciamento de defesa, tem um laudo do assistente técnico da reclamada, e essa discussão se trabalhava em pé, sentado, não bastasse os fundamentos que Vossa Excelência já concordou, que no tocante à descrição da atividade, o perito técnico, o assistente técnico da reclamada tinha concordado, mas o próprio laudo do assistente técnico, ele coloca a fotografia dos postos de trabalho, né, e as pessoas estão trabalhando em pé. Então, quer dizer, não tem dúvida em relação a essa questão da posição que a pessoa ficava na máquina, né, costurando os bancos de couro nessa posição. O que a reclamada alega? Não, a mesa era ajustada de acordo com a altura do funcionário. Dublado, né? E aí essa discussão, e o perito fala, nessa trabalho em pé, ela tinha que virar, mexe para lá, mexe para cá, e isso, ele estuda a literatura médica, que isso acabava causando a doença. Então, quer dizer, causando não, a doença não, contribuindo para o agravamento da doença. Ela tinha uma hérnia de disco, né? E isso foi agravado, segundo o laudo pericial oficial, pelas condições de trabalho. Eu analisei esse processo também, como Vossa Excelência, a conclusão que eu chego é a mesma de Vossa Excelência. Então, eu peço ao vereador procurador, estou cumprindo integralmente o voto de Vossa Excelência em todos os aspectos. Doutora Luciana? Também estou de acordo. Então, a decisão é tomada à unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Bom dia a todos. Doutor. Perfeito. Pregamos para o processo seguinte. Pauta de 8h32, processo de número 20. Processo de número 10.962/90 de 2016. Processo proveniente da 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente Flávio de Lima Rodrigues, Itaú Unibanco S.A. e recorrido os mesmos. Relatora, Excelentíssimo Desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, Excelentíssimo Desembargador Márcio Ribeiro do Vale, 20. E terceiro votante, Excelentíssimo Desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutora Raquel, pelo reclamado recorrente. Tem a palavra, doutora, para sustentação. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, demais desembargadores, membro do Ministério Público, colegas. Bom dia. A sentença de piso entendeu pela integração da PR, que é um regulamento interno do banco, né, o prêmio Agir, ao salário do reclamante. Primeiramente, eu gostaria de pontuar que a Lei 10.101, que regula a participação nos lucros das empresas, ela não impede que os critérios para o pagamento incluam a questão das metas, resultados e prazos pactuados previamente. E, pelo que me parece, a sentença afastou, aliás, a sentença entendeu pela integração da parcela com este fundamento. Logo, a reclamada requer que a sentença seja revista neste ponto, porque a própria convenção coletiva permite a compensação da PLR prevista pela PR instituída pela reclamada. E outro ponto que a gente gostaria de ressaltar é que, em decisão recente aqui do Tribunal Regional da Terceira Região, houve entendimento nesse sentido, que a integração da PR, ela viola o artigo 7º da Constituição. Então, a gente pleiteia a reforma nesse sentido. Outro ponto também que a reclamada pleiteia a reforma da sentença é no tocante à equiparação salarial. Isso tendo em vista que os depoimentos do reclamante e das testemunhas foram extremamente contraditórios. O reclamante alegou que trabalhou em várias agências ao longo da vigência do contrato de trabalho. E ele delimita os períodos que ele trabalhou com os paradigmas. Ocorre que as testemunhas ouvidas nos autos, elas desmentem o que disse o reclamante. A testemunha, por exemplo, a testemunha Rogério, ela disse que não trabalhou simultaneamente com a paradigma Renata. E a sentença deferiu a equiparação salarial com essa paradigma. Então, a gente tem um confronto de informações da testemunha com o reclamante. E a gente invocou o princípio da indivisibilidade da prova justamente para derrubar o deferimento da equiparação salarial.
Então, neste ponto também, a gente pugna pela reforma da sentença. E outro aspecto que a gente quer abordar é a questão do cargo de confiança. Não foi reconhecido o enquadramento do reclamante no artigo 62, inciso 2º da CLT. Só que a gente entende que ficou muito claro a configuração do cargo de confiança, porque a própria testemunha declarou que o reclamante não tinha superiores hierárquicos, e a gente juntou nos autos os contra-cheques que demonstram o pagamento da gratificação, né, que deixa claro a questão da configuração da confiança bancária. E, pior ainda, foi o deferimento nos termos do caput do artigo 244 da CLT, que é a jornada, as horas extras além da sexta. Então, nesse sentido e nos demais aspectos abordados no recurso da reclamada, é que nós pleiteamos, né, que este egrégio tribunal reforme a sentença. Muito obrigada. Professor relator. Senhor presidente, sobre esta parcela denominada agir, eu estou entendendo, e aí não é novidade aqui para mim, eu já fui relator de outros processos, mas nesse que processo também, o que a gente verifica é que é uma premiação, na verdade, né? Ela é vinculada à produtividade individual do empregado, então de uma equipe, né? E ela é direcionada para alguns empregados, né? Eu notei que é o superintendente, gerente, coordenadores, equivalentes, etc. Ela não me pareceu que ela não é propriamente uma participação no lucros e resultados, mas uma espécie de gratificação com natureza de contraprestação. Eu entendo também que tem natureza salarial, sim. Então, eu encaminho o voto, sou contra essa matéria nesse sentido. A questão da equiparação salarial, eu não verifiquei essa incongruência na prova oral, não. Analisando a prova oral do conjunto dela, entendi que ela está devidamente articulada. Não é? E a equiparação salarial foi com a Renata, enfim, sobrenome diferente, Souto Maior Alves, né? É porque ficou bem caracterizada a identidade e função, e que o que se tem é que a partir de 2011, salvo engano, e a testemunha faz referência a uma determinada agência, enfim, Álvares Cabral, algo nesse sentido assim. E lá ficou bem clara a identidade de função, né? Porque o reclamante, a partir de 2011, ele declina várias agências que se trabalhou. E vem a testemunha e fala exatamente que na agência X trabalhou junto. Eu li o memorial traz essa possível incongruência, mas não há, de maneira alguma. Como a indivisibilidade da prova, está certo, mas a prova é analisada no conjunto dela. Eventual discrepância de um ou outro ponto não serve para invalidar o que se tira dela no todo. De modo que eu estou entendendo que a identidade funcional está demonstrada. O que até me chamou a atenção é porque o empregado, primeiro, ele trabalhava em Belo Horizonte, foi para Uberlândia, ficou lá um tempo. Depois, de Ipatinga para Joinville, Santa Catarina, algo em torno de 500 quilômetros de distância, né, com caráter de provisoriedade e com a necessária mudança de domicílio para tanto. Aqui eu até aplico o Código Civil, do domicílio do empregado é onde ele presta o serviço, de modo que eu entendi que todos os requisitos para se ter a transferência adicional se fez presente. Agora, sobre as horas extras, eu entendi que está correta também a decisão do juiz. No primeiro período, quando se quer que se aplique a jornada de 6 horas, logo no comecinho, a partir de janeiro de 2011 até maio de 2011, a defesa nem contesta. Ela simplesmente ela diz que numa hora extra, etc. Mas contestar propriamente dizendo outras questões inerentes para inviabilizar essa pretensão do reclamante não tem na defesa. E o juiz entendeu que até maio, até fevereiro, a partir de junho até fevereiro de 2006, ele manda pagar horas extras acima da 8ª hora. Entendi também que esta é a questão.
havia o exercício do cargo de confiança, mas não aquela confiança extrema, etc. E no período anterior, ele tornou-se invalidados os cartões de ponto, porque lá não está marcada exatamente a jornada de trabalho e fixou a jornada de acordo com a prova oral. Eu estou entendendo que a decisão está correta, assim, doutor. Eu peço vênia de sustentação oral e a conclusão que eu cheguei é a seguinte: eu conheço do recurso interposto pelo réu e do adesivo do autor, nego ao recurso do reclamado, eu estou dando um provimento parcial para excluir da condenação o pagamento da seguinte parcela no período de janeiro de 2011 a maio de 2011, das horas extras excedentes da cesta diária. Bom, só entendi aqui. É isso mesmo, né? Pois é. Não tem dano. Eu estou lendo aqui, mas está errado isso aqui. Eu estou negando provimento, na verdade. Eu estou negando provimento aos apelos, senhor presidente. É isso. Está excluindo essa parte aí? Esse aqui, eu fiz uma confusãozinha aqui. Só um minutinho, presidente, deixa eu voltar aqui. É isso mesmo. Senhor presidente, estou negando provimento. Está certo? Senhor presidente, eu estou de acordo com essa conclusão, porque na fundamentação, as folhas 6 do voto, folha 6 do voto, o relator expressa que, quanto ao período compreendido entre 23 de 1 a 35 do ano, revisitando os termos da contestação, verifica que o réu apresentou defesa específica com relação ao período posterior a junho de 2011. Ou seja, quanto ao interregno em exame, nenhuma impugnação foi aduzida na defesa. E ele continua, portanto, logo nada é formar no aspecto. E a conclusão da fundamentação é de negar provimento a ambos os apelos. Portanto, eu estou de acordo com essa conclusão de negar provimento a ambos os apelos. E não mais? Estou de acordo com tudo. Bem, na verdade, senhor presidente, na hora de passar para a conclusão, pegou um pedaço do... Tudo bem, enfim. Tudo bem, mas e a conclusão ali, como que vai constar? Que está negando provimento? Estou negando provimento. Ambos os apelos? Sim. Feito. Tudo bem. Então, feita a correção do erro material, eu examinei também o memorial, tudo com atenção e tal, chegou ontem lá e tudo. Olhei, mas efetivamente as razões alinhadas no voto do relator não podem ser alteradas. Estou acompanhando também. Então, a unanimidade se desfecha o julgamento, negando o provimento aos dois irmãos. Okay, tá? Muito obrigada, bom dia. Presidente, eu peço desculpa, viu? Porque eu tinha até que ter corrigido isso. Nós estamos na hora do julgamento, é hora de acertar qualquer coisa, qualquer erro material. Poderia ser resolvido depois até por ED, então está resolvido agora. Pregar um processo seguinte. Já foi bom, constatou agora que aí fica mais fácil. Quando ele estava por sua pauta. Não, eu parei. Na pauta de 8h32. Continuamos na pauta de 8h32. Processo de número 30. Processo de número 11.268.93 de 2017. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Pará de Minas. Recorrente Sérgio Luiz de Almeida Teodoro e Banco do Brasil S.A. e recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti, em face da declaração de suspeição do excelentíssimo desembargador Cécio da Silva Peçanha. Para sustentação, doutor Orlando, pelo reclamante recorrente. O doutor Marlon gostaria de ler a conclusão? Bom dia. A conclusão está quilométrica, presidente. Então, eu vou ler, para facilitar para o doutor Orlando aqui. A minha proposta de voto é a seguinte: eu conheço dos recursos ordinários interpostos. No mérito, eu nego provimento ao recurso do reclamado e dou provimento ao recurso do reclamante para determinar que ficam garantidos os recolhimentos do Fundo de Garantia
devidos pela integração da verba alimentação na remuneração obreira desde 24 de agosto de 1987 e acrescer a condenação o pagamento das seguintes parcelas. Letra A, 2 horas extras por dia de efetivo serviço desde 1 de maio de 2010, considerando a jornada hora fixada, sendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, com 1 hora de intervalo entre a jornada, acrescido adicional legal ou convencional e de reflexo em repouso, incluídos sábado, domingos e os feriados, gratificação natalina, férias de 35, acrescidas de 1/3, 35 dias, gratificações semestrais, abono assiduidade, licença-prêmio, convertidos ou indenizados, fundo de garantia, incluindo as verbas rescisórias descritas no TRCT de ID 2C5-DE43, página 2, atinente às férias, gratificação natalina, abono, licença-prêmio, observado o divisor 220, a base de cálculo nos termos da súmula 264 TST, ficando desde já autorizada a dedução das verbas constantes dos contra-cheques a idêntico título. Letra B, pagar diferenças salariais decorrentes da inobservância dos índices de reajustes praticados pelo banco até 31/7/1997, considerando como tais aquelas que se verificarem pela aplicação do reajuste entre 12% e 16%, em detrimento do de 3% adotado a partir de 1997, sobre as promoções trienais automáticas, conforme se apurar, em liquidação de sentença pela evolução salarial do autor, observado correto o enquadramento dos respectivos níveis e faixas salariais e o marco prescricional de 24 de agosto de 2012, com os reflexos sobre gratificação semestral, abono, assiduidade, licença-prêmio, adicional por mérito, adicional por função de confiança, o vencimento padrão, férias de 35 dias, mais um terço, gratificação natalina e fundo de garantia, incluídas as verbas rescisórias descritas no TRCT, atinente a férias, gratificação natalina, abono, licença-prêmio. E fica major aqui o valor da condenação para 50 mil, as custas de 1.000. É isso, senhor presidente. Conclusão do voto é esta aí. Doutor Rolando, se quiser, tem a palavra. Bom dia, senhor desembargador presidente, demais desembargadores, senhora representante do Ministério Público, senhora secretária. O reclamante, embora satisfeito com a proposta de voto do relator, ele apenas quer insistir na questão do pagamento de um plus salarial em virtude da venda de papéis. E aqui, pelo simples fato de que, no seu entender, houve, ao longo do tempo, um desequilíbrio das cláusulas contratuais, porque, quando ele ingressou no banco, essas empresas que vendem esses papéis, que é a Brasilcap, BB Seguros, ainda sequer existiam. Elas foram criadas ao longo do tempo e o reclamante passou a assumir funções dessas empresas. Passou a vender papéis, seguros, títulos de capitalização, e com isso ele não era remunerado. Então, é por essa razão que ele pretende ver reconhecido um plus salarial. O outro aspecto diz respeito a uma indenização que era conhecido no banco como BET, benefício especial, temporário, que era pago em razão da contribuição que era feita, o montante da contribuição feita pelo banco para a Previ. A Previ reservava 20% desse valor e pagava a título de premiação. O reclamante, pelo fato que o banco sonegou algumas parcelas, que até na proposta de voto do eminente relator ele reconhece ser devidas, ele recebeu essa premiação em valor inferior. Então, ele insiste de que ele sofreu um dano material e, por isso, ele pretende se ver ressarcido. Ele trabalhava numa agência de Pitangui, é uma agência que o ilustre desembargador relator conhece bem, porque faz parte da grande Alberto Isaacson, e, por essa razão, ele pretende insistir nessas duas parcelas para que seja feita plena justiça. É só o que ele tem a dizer. Muito obrigado. Relator.
De fato, o Pitangui fica pertinho da Grande Alberto Zagos. Senhor presidente, sobre as comissões de vendas, o reclamante, ao ser inquirido, ele disse assim, olha, estava em estudo para implantação o pagamento de comissões pela venda de produtos, mas à época do depoente não havia. Assim, eu até acho que pode ter causado certo desequilíbrio de ordem contratual, mas esta parcela não estava instituída no banco para que se pudesse pagar a ele pela essa atividade que ele realizava, sabe? Então, de modo que eu peço vênia, a boa sustentação oral, como sempre, mas eu vou aqui manter essa minha proposta de voto, senhor presidente. E sobre a questão da indenização, se declarou incompetência do juízo para tanto. A pretensão é de compelir o empregador a pagar. Mas, estou entendendo, eu fiquei muito balançado, assim, com muita dúvida, porque se quer atribuir ao empregador uma responsabilidade por algo que ele deixou de fazer de contribuição, ao deixar de ter contribuído para o sistema lá de complemento de aposentadoria. Quer dizer, a parcela principal tem cunho previdenciário. Ao se pedir a indenização substitutiva, disso desloca a competência da Justiça do Trabalho, que o Supremo disse que não é da Justiça do Trabalho. Assim, se para ter uma ideia de um valor que, em tese, seria devido, né, eu teria que entrar na regulamentação própria do sistema, verificar taxas, cálculos autoriais para se chegar a um valor. Me parece que a competência é do juízo competente para a parcela principal. De modo que eu peço vênia, mais uma vez, sustentação oral, mas eu vou deixar que eu voto como eu encaminhei. Quanto ao problema das comissões, nós temos decidido uniformemente essa matéria, sim, que não existe. E agora, quanto à parcela ligada à contribuição da Previ, ele quer que haja um recolhimento pelo banco, que entra nos cofres da Previ é que vai estabelecer valor para restituir. Aí nós estamos entrando exatamente na normatização da complementação de aposentadoria, que a Previ é que vai devolver. E se a Previ resolver não devolver, nós não temos competência para mandar a Previ devolver, porque isso é lá na Justiça Comum. Então, eu acho que aí, nesse momento aí de retorno, aí a incompetência aflora. Então, eu também vou acompanhar o relator por causa disso e acompanhando mais do voto também, doutor Sérgio. Eu declarei minha suspeição, senhor presidente. Tudo bem, doutora Luciana. Eu também vou pedir vênia nessa sustentação, mas estou acompanhando o relator, porque, em relação às comissões, esse desequilíbrio contratual aqui não me pareceu claro. E, em relação a essa indenização, eu também penso que é preciso analisar a matéria previdenciária para verificar o valor dela. E, por isso, então, também acho que não é o caso da competência da Justiça do Trabalho. Então, estou acompanhando integralmente. É um julgamento que se desfecha integralmente nos termos do voto do relator. Perfeito? Muito obrigado, bom dia, bom dia e um bom feriado aí semana que vem para todos. Obrigado. Sim. Obrigado pela lembrança lá da terra querida. Todo município. Pregar um processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h32, processo de número 22 da pauta, processo de número 11.042.62 de 2015, processo proveniente da Vara do Trabalho de Bom Despacho, agravante, Ministério Público do Trabalho, e agravados, Adalberto Rodrigues de Miranda e outros. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas, segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale, e terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. O Ministério Público irá se manifestar. Então, tem a palavra a doutora procuradora. Excelentíssimo senhor presidente, douta turma. A questão agora desses autos é bastante simples. Trata-se de uma execução de multas por descumprimento de termo de ajustamento de conduta com Artesanato de Fogos 5 Estrelas Limitada. O valor da multa pelo descumprimento do termo era de R$ 153 mil. A penhora feita contra a empresa via Bacenjude
foi de apenas R$ 13.000 e um veículo orçado em R$ 30.000 sem praceamento favorável. Pretendeu-se, então, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com 3 sócios. Entre esses 3 sócios, o sócio Adalberto Rodrigues de Miranda, foi encontrado na conta dele uma quantia de R$ 35.000 em conta poupança. O cerne da questão é este. A conta salário, que é pequena, o Ministério Público do Trabalho entende que não é apropriado juridicamente pelo CPC apropriar-se desse valor da conta salário. Mas esse valor de R$ 35.000 na conta do sócio Adalberto, para quitar parcial multa no valor de R$ 153.000 de descumprimento de termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público do Trabalho entende que, porque a natureza da dívida é natureza alimentar, porque originada de crédito, de multa, de termo de ajustamento de conduta que favorece os trabalhadores, poder-se-ia ou poder-se-á penhorar esse valor da poupança de um sócio da empresa Artesanato de Fogos 5 Estrelas. Esta é a questão posta no agravo de petição trazido pelo Ministério Público do Trabalho pedindo justiça. Relator. Presidente, eu vou pedir vênia ao Ministério Público, porque, como ela própria, o Ministério Público acaba de relatar, foi feito uma penhora, um bloqueio do valor de 37 da conta poupança desta pessoa física. Me parece que não é adequado dizer que tem natureza alimentícia, que muita gente hoje diz que está flexibilizado para que se possa penhorar esse tipo de bem, poupança, até mesmo salário, desde que haja uma natureza alimentícia. Eu não concordo com essa tendência, com essa jurisprudência que se forma nesse sentido, porque eu acho que a lei proíbe a penhora desses valores. E se a lei proíbe, eu tenho que cumprir a lei. Eu não posso fazer, em casos individuais de justiça, eu tenho que cumprir a lei. E, neste caso aqui, nem é natureza alimentícia, porque é uma multa por descumprimento do termo de ajustamento de conduta. Então, me parece, assim, inadequado penhorar uma poupança da pessoa física, que não é da pessoa jurídica, transgressora, mas da pessoa física, para pagar uma multa, que tem natureza penal, né? Então, eu vou pedir vênia aqui ao Ministério Público, mas eu estou negando provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, respeitosamente, senhor presidente. A matéria é interessante. Se fosse a reclamada que estivesse devendo e, por alguma circunstância, ela tivesse esse dinheiro na poupança, não tem dúvida que ela, é empregadora, pessoa jurídica, poderia sofrer essa penhora. Agora, despersonalizou e passou para as pessoas do sócio. Esses sócios saírem da empresa, você não sabe qual é a atividade que eles têm hoje. Se é uma atividade comercial, parece que é atividade física, ele está trabalhando, está dentro, e fez essa poupança lá. Então, em cima do crédito de uma pessoa física, se na poupança ela não atinge o limite dos 40 salários, aí a norma do CPC faz essa limitação a 40 salários mínimos, tornando impenhorável a parcela. E essa multa, na verdade, se fosse paga, ela não seria para um caráter alimentar, seria para o FAT, para aplicações sociais, poderia envolver isso, mas poderia envolver outro tipo de social, podia ser outra finalidade. Ou, se tivesse sido destinada a uma Santa Casa, outra coisa, teria outra finalidade, mas não era a alimentar específica que a lei quer. Então, efetivamente, eu acho que não tem caráter alimentar. Mas, ainda que tivesse um certo caráter alimentar, eu acho que aqui essa pessoa física está dentro do limite da poupança, quer dizer,
assim que a lei quer, isso está expresso, para você afrontar o texto da lei aí apenas com uma interpretação, acho meio complexo. Então, respeitosamente, o Ministério Público, a atuação dele é importante, evoluiu muito. Depois da Constituição de 88, o Ministério Público assumiu os caminhos de ir atrás, de buscar o bem da sociedade, da paz social e tudo, mas, no caso, eu vou acompanhar o relator, doutor Sérgio. Peço ver no Ministério, mas eu também estou acompanhando realmente o voto do relator com as ponderações feitas por Vossa Excelência. Tanto que o Ministério Público pede na inicial que o valor seja recolhido através de GEDAF. Né? Esse valor vai para o governo federal, é isso que é, não tem natureza alimentar. Ainda que tivesse, também está o limite, que eu também, embora hoje nós estamos verificando algumas decisões em sentido contrário até do TST, que pode piorar, mas eu, particularmente, continuo aqui no entendimento que não pode piorar. Eu também aplico a lei da forma como ela está. Eu peço o vênio, portanto, para acompanhar o relator. Tudo bem. Então, registre a sustentação, a sempre oportuna sustentação do Ministério Público, mas prevalece a unanimidade o voto do relator. Pregão. Chama assim, em qual pauta? Pode chamar assim. Continuamos na pauta de 8h32, processo de número 41 da pauta, processo de número 11.633/70 de 2017, processo proveniente da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Agravante, 41. 41? É. 633/70. É, 11.633. Aqui. Agravante, União Federal. E agravados, Banco Confidência de Câmbio S.A., Confidência Corretora de Câmbio S.A. e Patrícia Cristina Bernardes Fagundes. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutor Eduardo Vicente, pela reclamante recorrida, agravada. Ausente. Ausente o advogado, eu passo a palavra direto ao ilustre relator. Senhor presidente, a discussão sobre incidência ou não de contribuição previdenciária, etc., eu estou conhecendo e negando provimento. Eu estou de acordo, doutor Sérgio? Também. Unânime julgamento. Temos mais algum? Há um processo adiado, que o doutor Sérgio é relator, ele podia assumir a presidência e julgar esse processo. É a pauta de 8h34. É o 111/56, isso? Quem pediu vista foi? O doutor Zé Marlon. Doutora Ana proferiu o voto. Pauta de 8h34, processo de número 11... Doutor Sérgio presidindo, então eu não participo desse julgamento. 11.156/22 de 2016, processo proveniente da primeira vara do trabalho de João Molevade. Recorrente, Anglo Gold. E recorrido, Everton Silva Fernandes Coutinho. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças, que inclusive já proclamou seu voto. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Julgamento vem adiado da sessão do dia 14/2, adiado a pedido de vista do excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Relator e segunda votante, desembargadora Ana Maria Amorim Rebouça, proferiram o voto, porém não proclamou, e o advogado já sustentou. Processo presidindo. Esse processo, conforme já orientado pela secretária, eu já proferi o voto, negando provimento, o recurso no mérito, e a doutora Ana divergiu para dar provimento ao recurso. Para conhecer o doutor Zé Marlon, como que vota? Eu tenho a palavra? Perfeitamente, com a palavra. Pois não. Pois é, senhor presidente, na audiência passada, na sessão passada, feita a sustentação oral, Vossa Excelência proferiu um voto substancioso e muito detalhado, rico em argumento e também rico na apreciação da prova que foi feita no processo. Não obstante isso, a doutora Ana Maria, a desembargadora Ana Maria, fez a divergência também pertinente, com muita substância, com muito fundamento. E daí a minha dúvida, eu que já tinha estudado o processo para votar, acabei saindo daqui com muitas dúvidas. Eu confesso que no curso da semana, no começo da semana, as dúvidas continuaram, porque eu ainda não tinha assistido o vídeo, o vídeo já tinha sido, eu peguei, foi me trazido de volta ao vídeo, e eu assisti 5 vezes. E li este processo todo de novo, reli, e hoje de manhã ainda voltei
ler os depoimentos que estão aqui abertos na minha frente, que eu não vou cansar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência estudou por demais o processo e sabe de todos os detalhes. Mas eu vou aqui, e todas as vezes que eu divido de Vossa Excelência, eu desconfio de mim. De modo que, então, mas desta vez, embora duvidando de mim, eu vou divergir de Vossa Excelência, eu vou acompanhar a divergência apresentada pela doutora Ana Maria. Eu concluí, como ela, que este reclamante quebrou a fidúcia inerente e indispensável à manutenção do contrato de trabalho e concluir que ficou comprovado o ato indesejável por parte dele, a prática do ato indesejável por parte dele. E eu concluo a partir do relato dele mesmo, feito em audiência, a partir do interrogatório dele, da visão que tive do vídeo, da análise das circunstâncias, da forma como eram dados ou dadas a destinação daquele material que não servia para a empresa, que tinha um local próprio para descarte. Verifiquei que a empresa, constatando o sumiço de alguns cabos de cobre, verificou nos lugares onde havia sinais, em movimentação, rastros, e lá dentro do pátio enorme, interfloresta lá, colocou em locais daqueles câmaras. E num desses locais que já tinha havido a movimentação, num determinado dia, se verificou que 3 trabalhadores, dentre os quais o reclamante, tiraram da caminhonete carregada com esses cabos inteiros, e, ao invés de descartá-los, como é o argumento deles, do reclamante, na verdade, eles esconderam esses cabos. Puxaram os cabos, justapuseram cada um do lado do outro, na beira de uma cerca, longe do local devido. A empresa tem um local próprio para descarte. E não era lá. Quando muito, na boca, onde se faz as detonações. E esses cabos que foram lá escondidos não eram cabos danificados, não eram pedaços de cabos, como o reclamante fala no interrogatório dele. Pelo contrário, eram cabos enormes, me pareceu enormes. Me pareceu, não, são enormes. E aí, vendo o vídeo, a maneira sorrateira como foi feita, a colocação cuidadosa, olhando como se escondesse, tentasse que alguém não visse onde eles estavam colocando. E foi isso que aconteceu. É material caro, empresa nenhuma descarta aquilo, que ele é caro, cabos caros, enormes, e que não estavam danificados, como o reclamante fala no interrogatório dele, que seriam pedaços que teriam tirados da mina depois da detonação. De modo, me pareceu que está provado o ato de improbidade. Senhor presidente, com muito respeito, então, eu voto com a divergência. Só para fechar a conclusão, Raído, eu coloquei uma conclusão, você podia fechar e reabrir de novo para ver se ela já está aí. Doutor Malo, porque aqui, porque a redigiu o voto a doutora Ana Maria, né, porque ela que ficou vencedora. Só porque a petição inicial, só para ver se a conclusão está correta, a petição inicial ela diz que afastou o empregado a partir de 12 de outubro de 2016 e pede para reconhecer a falta grave para autorizar a aplicação da justa causa. O artigo 494 da CLT fala que a empresa pode afastar
até a decisão final do processo. Eu fiz aqui, como eu não, o voto condutor é o de Vossa Excelência da doutora Ana, só para não ter dúvida, ver se a conclusão é essa que atende da forma como o voto está decidido. Porque a doutora Ana falou que dava justa causa e ficou faltando essa questão pendente. Então, só ver se está de acordo com a conclusão, ver se é isso mesmo. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão ordinária de sua 8ª turma, hoje realizada, sob presidente do desembargador Sérgio Peçanha, presente a procuradora Maria Amélia Braco Duarte, presidente do Ministério Público do Trabalho, e computados os votos desembargadores Ana Maria Morim Rebouças e Márcio Freitas, julgou o presente processo e, preliminarmente, a unanimidade, conheceu o recurso ordinário interposto pelo requerente. Rejeitou a preliminar arguída, no mérito, por maioria de votos. Deu provimento ao recurso para julgar procedente a acusação de falta grave imputada ao requerido, a fim de declarar a rescisão do contrato de trabalho havida entre as partes, por justa causa, é isso que precisa verificar, na data do trânsito em julgado dessa decisão, vírgula, não sendo devidos ao empregado, os salários do período de suspensão 2 de outubro de 2016 até a referida data. Ficando vencido o desembargador Sérgio Peçanha, que negava o provimento ao recurso. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, com as custas arbitradas na origem, ficando a cargo do empregado requerido, isento por quanto beneficiado da justiça gratuita, conforme a declaração de folha 67. Retirar o acordo da excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. É essa a conclusão? Eu estou achando que sim, senhor presidente, porque o contrato, na verdade, em si, prevalecendo essa decisão, não sei para frente o que vai acontecer, o contrato se encerra no dia 12 de 10 de 2016. Não é isso? Não, eu estou colocando aqui que a data vai ser da data tão julgada, mas não é devido ao salário da data que suspendeu, que é 2 de outubro até a data tão julgada, não tem que pagar nada. Mas é isso mesmo, é só porque é a decisão final do processo. Eu acho que você declarou a falta grave no inquérito, os efeitos acontecem desde a data da dispensa. Então, seria o seguinte, então, por exemplo, quer dizer, mas se ele pusesse que vai ser do trânsito julgado, mas que haveria uma interrupção nesse período, aí daria uma confusão. Mas já tem que pagar. Agora, como ele está falando que vai rescindir aqui, mas daqui até lá não tem salário, então... Quer dizer, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo, é só para não ter dúvida. Pode ser assim, então pode. Né? Tá. Então, Aida, fica essa conclusão que eu li. Eu até lancei ela. Agora, eu não sei como que a secretaria retirar vai o fazer. voto, doutora A secretaria vai ter que fazer esse processo, então, concurso para o gabinete da doutora Ana Maria. E a doutora Luciana espera a doutora Ana Maria para redigir. Porque aí, nesse caso, eu acho que não tem jeito de fazer uma redistribuição para Vossa Excelência, não, porque ela é que fez a divergência mesmo, pessoalmente. Ela que tem que redigir. Aí eu lancei aí, vê se já está. Ela até anotou. Não, mas é essa a redação. Eu coloquei porque tinha que fechar aqui, porque a doutora não tinha dado o fechamento. Ela quer notícia, enfim. A notícia para ela que... Ok, então assim se decide por maioria, nos termos já proclamados. Bom, então nós vamos passar agora então, ao julgamento